Esta é a história de Afonso. Afonso é um rato que vive num tempo de pessoas muito ocupadas. Um tempo que corre depressa e ninguém mais lê. A leitura ficou para trás, os dias são curtos. Afonso vive numa bela casa. É a casa dos Gumes. Uma casa bem grande, longe da cidade. Por isso ele tem muito espaço, vive sem ser incomodado, como se a casa fosse sua. A única preocupação dele é ser descoberto pelos Gumes e zapt, ser exterminado. Afonso não é um rato comum. Ele sabe ler. Começou quando ele roía uns livros infantis que encontrou no velho baú do Sr. Gumes, guardado no sótão da casa. Parece que estes livros são do tempo que as pessoas gostavam de ler histórias para os filhos. Liam quando chovia, no inverno, viajando de trem, nas horas vagas. Enfim, liam bastante. Deve ser por isso que os livros do baú, com saudade de serem lidos, foram redescobertos por Afonso. Roendo-os, experimentou o sabor da leitura e assim passou a ler. Certa noite, o rato Afonso atualizava seu Facebook já bem tarde, quando bateu uma fome danada e resolveu procurar aquele queijo saboroso. Por incrível que pareça, o armário estava vazio. Alguém escondeu o queijo. Mas por quê? Dias atrás, os Gumes assistiam a notícias pela televisão sobre um surto de doenças por causa de roedores. Por isso espalharam ratoeiras por toda parte e trancafiaram o queijo em um lugar secreto. Então, depois de procurar em vão em todos os lugares, Afonso se lembrou do velho baú. Desconfiou que o queijo poderia estar ali. Fez tanta força para abrir a tampa que não percebeu por que estava difícil. Os livros que estavam sobre a tampa despencaram sobre ele, esparramando-se por todo lado. Já era madrugada quando acordou zonzo, ouvindo vozes diferentes, sem entender o que estava acontecendo. Ei, pessoal, falem baixo, por favor. Quem são vocês? De onde vieram? Todos responderam ao mesmo tempo. Olhou melhor e percebeu que o sótão estava cheio de personagens de histórias infantis. E eles estavam vivos. De onde surgiram um cowboy, um maquinista, um elefante, um marinheiro, pirata, poeta, astronauta, uma baleia enorme e até um cientista? E uma cozinheira chamada Gigi que não parava de chorar. Preocupado, aproximou-se dela e perguntou: O que está acontecendo? Ela explicou: Todos são personagens dos livros espalhados pelo chão. Ficaram tanto tempo trancafiados neles que, ao sair, estão confusos e não encontram a história para voltar. Gigi chorava desesperadamente, pois estava atrasada para fazer o almoço. Como voltar? Ajude-nos! Suplicava ela. Quer por medo de ser descoberto ou por pena de Gigi, Afonso se pôs a procurar a sua história. Mas para isso tinha que ler, é claro. Estavam todos misturados. Meio a contragosto, leu o livro de um tal de Ziraldo, cujo nome era Flicts, e rapidamente cores alegres correram de um lado para o outro, voltando para o livro. Espantado, continuou lendo, e à medida que lia, mais alguém encontrava a própria história saltando para dentro do livro. Leu diversas histórias, até esquecer onde estava, quando finalmente a cozinheira agradeceu sua ajuda e despediu-se dele, entrando no livro As Deliciosas Receitas de Dona Herta. Como foi bom viajar naquelas histórias incríveis! Melhor ainda, vendo os personagens ao vivo. Fazia muito tempo que não vivia uma aventura.
Era como se as histórias que ele lia se confundissem agora com a sua própria história. Tive o desejo de conhecer pessoas novas, viver novas aventuras e mergulhar no universo mágico de cada uma delas. Vivo fuçando as estantes à procura de novidades, mas também aprecio obras raras e me delicio com os clássicos da literatura. Quero desafiá-los a fazer o mesmo. Sei que no começo tudo parece difícil e complicado. É assim mesmo, o novo nos fascina tanto quanto nos apavora. Mas quando a gente se dá o direito de mergulhar no mundo dos livros, somos transformados por eles. Junte-se a mim e torne-se também um rato de biblioteca. Este foi só o início da história, hein? Viria mais!